eu acredito que o primeiro versículo não, é o versículo de número 8. O primeiro está tratando aqui da viúva, né? O segundo da sunamita. Tinha o seu esposo e, enfim, diz o texto que é uma mulher importante. Tremendo. E o texto, talvez eu ministrasse até só no primeiro versículo daqui, que é o 8, que vamos ler. Mas vamos ver como o Senhor vai nos conduzir. Amém. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Obrigado, Fabiano. Só até aí, por enquanto. Feche seus olhos um pouco, faça a sua oração. Faz uma oração nesse momento, a sua oração. E a gente sempre aprende aqui, e eu creio que está no seu coração, que todas as vezes que a gente vem desse lugar, e a gente vem com o propósito de o quê? De receber a palavra, de ouvir a palavra. Então, ore a respeito da palavra. Talvez você peça a Deus para falar tremendamente ao seu coração, para falar: Senhor, fala o meu coração, fala o meu coração, fala o meu coração nessa noite. Fala com Deus. Aleluia. Fala com o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Continue orando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Pode abrir seus olhos. Hoje eu estava ouvindo, através de uma pessoa, que num determinado lugar, que estava num estado assim, muito difícil, ele liberou até a palavra miséria, né? Liberou que talvez fosse praticamente o fim. E o que aconteceu? 3% daquele lugar começou a orar. Começaram a orar. 3%. Imagine que tivesse naquele lugar, sei lá, vamos botar um número aqui, 1.000 pessoas. Então 3% de 1.000 vai dar quantos aí, Isaías? 30, né? 30 pessoas começaram a orar. A história daquele lugar mudou. Olha, já tem aleluia, tem glória a Deus. A importância da oração é vital. A importância, né? E interessante que a palavra não ia discorrer por isso, mas nesse momento que a gente orou, fez a diferença. Eu creio que fez a diferença para a gente estar falando isso aqui. A oração é muito importante. Quando devemos orar? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Temos que orar em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Tem orações com propósitos específicos, orações, você tem que estar orando ao Senhor. Oração é falar com Deus, é a resposta de Deus. A oração muda. O próprio Neemias, essa palavra que eu preparei para ministrar a qualquer momento, ele através da oração, Deus move para mudar a história daquela nação, daquele lugar. E dá estratégia para ele. Ele já tem um planejamento, ele já tem tudo, ele sabe o que vai fazer. E é tremendo. Em 4 meses, né, que foi aquele período ali que ele teve.
Então, tremenda, a oração tem um poder tremendo. A grande diferença vai ser que muitas pessoas começam a orar e por estarem orando 1, 2, 3, ou então vamos botar aqui os 7 mergulhos de Naamã, por terem mergulhado 6 vezes, falar, vou parar de orar, vamos trazer para a oração. E aí ele, se ele soubesse que era no 7º, né? É claro que Naamã, ele já sabia que era 7, mas ele teve dúvida, com certeza. Isso acontece com aquele que começa a orar com um propósito, e às vezes não acontece no primeiro momento, no segundo. Você tem que entrar em oração, crendo que Deus, Ele já está te ouvindo. Amém ou não amém? Oração, ela pode mudar a história do seu bairro, oração pode mudar a geografia, né? A gente estava falando, está ali um amigo do Juliel, mudar a história do bairro, fazer com que lugares que de repente foram caindo, a ponto de fechar comércio, de lugares serem desvalorizados, começar a valorizar tremendamente, né? Poder da oração. Eu já falei sobre São Vicente em alguns momentos. Hoje São Vicente é um lugar de muito comércio, gente que ganha, virou um polo. Já falei que tem gente de Friburgo. Uma vez a gente estava, não lembro se evangelizando, e eu perguntei a um senhor, ele falou, sou de Friburgo, o lugar que está dando dinheiro hoje é aqui. E ele montou um negocinho lá. Então, a história de São Vicente, o comércio de São Vicente, as famílias, entende como é que deu Aí muita gente pode até falar, caramba, mas é uma bagunça, Querido, nós estamos no mundo. Quem tem que fazer a diferença nesse mundo, fala para o teu irmão, é você. E não ficar, caramba, foi assim que Jesus fez? Como é que ele fez? Ele foi até lá, ainda que alguns falassem, se ele soubesse quem é essa pessoa, ele nem conversaria com ela, ele nem almoçaria com ela, nem deixaria tocar nos... Né? E acontece isso até hoje. Mas, esse texto é um texto tremendo, e se eu desse um tema, seria, né? Aprendendo a semear primeiro. Não é algo muito comum às pessoas, mas a essa mulher importante. Não é algo muito comum, de repente, no meio a todo o povo de Deus. Para começar, vamos parar para pensar e ser bem sinceros. Quando a gente busca ao Senhor no nosso primeiro momento, e a gente não vem muitas das vezes, sinceramente, vem para ficar semeando, vem para isso? A gente vem pensando em quê? Diga para o seu irmão, colheita. Não é verdade? Amém ou não amém? Ou só eu que estou viajando aqui? Não, pastor, eu venho só mesmo para eu ser um semeador. Aí Deus já trouxe no meu coração, que é aprendendo a viver um novo nível. Você pode dar glória a Deus? Diga para o seu irmão então, chegou a hora de você viver um novo nível. Aleluia, tremendo. Aí você vê como é que isso só pode vir do coração de Deus, né? Porque a gente ministra um dia desse, foi até aquilo que tu deu a palavra, tu me deu uma palavra lá dentro, um ambiente. Dia 7, hoje é que dia? Hoje é, quer dizer, passou 2 semanas. Olha que coisa linda, e olha como o Senhor já está falando ao nosso coração, não é verdade? Então é hora de viver um novo nível, porque aquele que começa a aprender a semear primeiro, querido, ele está pronto para viver um novo nível, ele vai viver um novo nível, essa que é a realidade, ele vai entrar no nível que diz a palavra, que é melhor dar do que o quê? Do que receber. Só que isso vai na contramão, muitas das vezes, de tudo que imaginamos, de tudo que pensamos. Mas se a gente for parar para pensar num beabá mesmo, aquele que dá, porque tem. Amém ou não amém? Então, quando você começa a semear, a chance de você produzir em muito é grande. Diga grande, glória a Deus. O nível começa a mudar. E quando eu vou ler, né, que havia uma mulher importante, primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, importante aonde? Fala para o seu irmão, em Sunem.
importante em Sunem. Você pode ser importante aonde você está? Glória a Deus. Ei, preste atenção, você pode ser importante aqui nesse lugar. Eu já quero declarar que você é muito importante para Deus nesse lugar. Eu tenho que acreditar de todo o meu coração nessa palavra que eu estou ministrando, que eu sou muito importante nesse lugar. Que você é muito importante nesse lugar. Agora, o que vai me chamar a atenção, né, de que a gente pode ser importante num lugar, ele é importante aonde? Em Sunem, você tem que ser importante aonde você estiver. E querido, pessoas que começam a ser importantes, não que você queira aparecer, eles vão começar a viver um novo nível. Vai começar a se destacar, diga, se destacar, porque alguém importante é alguém que se destaca. Ela era conhecida onde como alguém importante? Sunem, não é verdade? Você pode ser importante no seu trabalho, você pode ser importante na sua família. Quase todos os cultos eu lembro da minha saudosa, ela foi tão importante na minha vida, mas tão importante na minha vida que foi a única. Você pode dar glória a Deus? Ela foi tão importante na minha vida, que até hoje eu falo dela quase em todos os cultos. Tamanha a importância, uma pessoa que é importante, ela vai marcar sua história para sempre. Agora tem outra aqui, uma pessoa que é importante num lugar, e que começa a ser importante, querido, ela vai começar a ser importante na vida de alguém. Amém ou não amém? Fazer a diferença na vida de alguém, é a palavra que o Senhor trouxe aqui, fazer a diferença não só na vida dos que estão no lugar, em Sunem, mas de todos que passam em Sunem. Não é isso que está aqui? Ela não vai se destacar, não vai ser diferente na vida de quem? Eu creio que ela já era diferente na vida de muita gente, diferenciada, importante, alguém que vale a pena investir, não é um saquetel furado. E presta atenção, aprendendo a semear primeiro. Quem só pensa em colher primeiro, ele muitas das vezes só tem uma colheita. Mas quem aprende a semear primeiro, diga para o seu irmão, ele vai ter muitas colheitas. Você pode dar glória a Deus? Quantos vão tomando posse já dessa palavra, no nome de Jesus? Ei, presta atenção, semear não é fácil. Talvez a gente diga assim, é melhor ir lá, vamos trazer para a gente ter um entendimento bem mais claro. É melhor ir lá e pegar o abacate. Eu vou plantar um pé de abacate aqui, trabalho tremendo, vai passar anos e anos. Só que, quando você começar a colher abacate, é pouco? Ô meu irmão, eu colhi ali na minha irmã, porque ela falava, tira, quero 5, 6, querido, era centenas e centenas de abacate. Se eu trabalhasse até com venda de abacate, me dava bem. O preço do abacate chegou a estar até, eu não sei se era 9 e pouco, 10 reais, e era tanto abacate, que eu falava assim, meu Deus, e talvez ela nunca nem tenha plantado. Não, mas aí falar que um passarinho pegou uma semente, não, porque não tem isso, que às vezes, né, um pássaro pega aquela semente, mas uma de abacate, acho que fica difícil. Tem que ser uma águia. Ué, então, quem é essa águia aí? Meu Deus, aqui, ó, já tem o U aí. Olha os águia aí. Amém ou não amém? Querida, essa palavra é poderosa, se a gente trazer para a nossa vida. Só que, de novo, eu vou repetir aqui. É alguém diferente, alguém importante. Alguém diferente não é como os outros. O comum faz o que todo mundo faz. O primeiro nível sempre querer colher primeiro. São poucas as pessoas. Quer ver? Tu já viu essas pessoas que têm investimento financeiro? Se você perguntar para uma pessoa que é bem sucedida financeiramente, uma pessoa importante, bem sucedida financeiramente, e se você tiver R$1.000, você falar para ele, poxa, eu tenho R$1.000 para investir. Qual o investimento que eu faço primeiro? Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar para você assim, um curso, um bom curso,
para você aprender a multiplicar o seu dinheiro. Quantos estão entendendo? Ele não está falando logo de colher imediatamente, ele não está falando ele está falando algo, mas a gente quer para ontem. Não vou falar nem dívidas, os compromissos financeiros são muitos. É ou não é verdade? Quem aqui tem muitos compromissos? Como a gente quer para ontem. Só que se a gente ouvir essas pessoas e ficar ligado, você vai começar a seguir o caminho, sem precisar se corromper, sem precisar pecar, sem precisar tomar posse de coisas erradas, fazendo o correto. Ei, tem um monte de gente que não, é forte essa, mas eu vou ter que falar, que não está nem aí para o Senhor. É claro que se eles continuarem assim, não só o presente deles, como o futuro deles é terrível. É ou não é verdade? Porque sem o Senhor não dá. Mas calma aí, tem um montão de gente tomando posse, que não está nem aí, que não teme, tomando posse de coisas grandes, enquanto a gente tem que continuar como pessoas comuns, que todo mundo pensa igual. O cristão pensa diferenciado. Quando eu digo igual, preste atenção, para a gente não se perder aí. A gente tem que ser um, amém ou não amém? Mas eu digo igual a pessoa que está lá fora. Que vai, não, primeiro eu quero colher, que é isso? Que história é essa? Que história é essa? Ei, querido, quer ser diferente? Aprende a semear primeiro. Essa já é uma das palavras. Querido, para pensar. Eu aprendi a semear primeiro, já estou colhendo. Imagina o que eu estou colhendo na vida dos meus filhos. Já é fruto daquele que aprendeu a semear primeiro. Sabe por que eu colho coisas boas dos meus filhos? Porque eu aprendi a semear primeiro. Sabe por quê? Muitas coisas boas já aconteceu. Porque eu aprendi a semear primeiro. Aí eu posso olhar assim e falar assim, meu Deus, olha o que os meus filhos fazem por mim. E eu nem fico lembrando que foi que eu semeei primeiro, porque hoje eu estou ministrando essa palavra. Mas sabe o que eles dizem para mim? Pai, tudo que fazemos pelo Senhor, foi o que o Senhor sempre fez na nossa vida. Você está vendo os frutos que eu estou colhendo? Você está vendo que coisa linda? Você também pode ser assim. Eu estou dando um exemplo de família, não é que a minha família é melhor, não. Presta atenção, com certeza a sua família tem características várias vezes melhor que a minha. A melhor família tem que ser a sua. Amém ou não amém? Isso é de verdade, você lutando por isso, você querendo viver isso, mas algumas coisas precisam ser mudadas. Então vai dizer a palavra que a Aruquê era uma mulher importante, em Sunem. Você então pode fazer a diferença onde quer que você esteja, né? E não só na vida dos que estão naquele lugar, mas por todos que passam aqui. Imagine que alguém entra aqui uma vez, convidado por você. Ela convidou ele para comer pão. E você convide ele para vir aqui comer pão. Ouvir a palavra. Ele veio para ouvir a palavra, ficou, talvez não tenha nem entendido nada que foi ministrado. Mas você se tornou alguém tão importante para ele, porque se importa, que teve um trato, que investiu, que cuidou dele, que teve paciência com ele, que amou ele, que liberou palavras que ele não ouve de ninguém, que ele vai querer voltar nesse lugar. Você pode dar glória a Deus? Você pode ser importante na vida de todos aqueles que passam por aqui. Quantos estão entendendo que é um novo nível? Eu estou saindo no nível de colher primeiro e agora eu estou aprendendo a fazer o quê? A semear. O que eu estou fazendo? Sendo importante na vida de alguém? Eu estou semeando primeiro na vida de alguém. Eu estou semeando primeiro. Ou seja, eu posso ser importante na vida de todos que passam aqui. Aí eu estou dando uma palavra para a igreja. Opa, já dentro dessa palavra, então vamos ver se ele está vivendo o que prega. Aí todo mundo pensa que só o pastor tem que semear. Fala para o seu irmão, essa palavra é para você. Só vamos mudar aqui o que eu acabei de falar. Não é só o pastor que tem que semear. Sou eu e você. Quantos entendem?
Quando você recebe uma palavra dessa, você já se identifica imediatamente. Você vai começar a entender que você quer viver um novo nível, que você quer viver um novo tempo, que você pode começar a realizar semeaduras na vida de alguém que vai marcar a tua história para sempre. E tem semeaduras que você fez lá atrás, que você vai começar a colher hoje, que você nem lembra mais que fez isso. Quantos vivem isso nos dias de hoje? Digam amém. Eu vivo isso no dia de hoje. Tem gente que eu semeei lá atrás, que eu nem lembro, e que eu colho no dia de hoje, porque é a lei da semeadura. O apóstolo ministrou muito bem, né? Acho que uma ministração tremenda de vários CDs. Se você tiver a oportunidade de ouvir essa palavra de semeadura, talvez tenha até, eu não sei se essa tem no YouTube, acho que talvez, mas uma palavra tremenda sobre semeadura, lei da semeadura, muito linda, muito rica. Então você começa a viver um novo nível, né? Então, mulher importante de Sunem, né? Quer colocar isso em prática na vida de quem? De alguém que está passando naquele lugar. Assim como mulher de Sunem está botando em prática, eu quero pedir para toda a igreja, bota isso em prática. Bota isso em prática. Começa a ser importante na vida de alguém. Sabe onde você tem que começar? Não é aqui dentro, não. É lá na sua casa. Sabe onde você tem que começar? É dentro da tua vida, recebendo essa palavra e já começando a identificar, porque olha a palavra que foi liberada para você. Você é importante nesse lugar. E se você recebeu essa palavra, você já começou a entender que você é importante. A primeira coisa que você tem que entender é que você é importante, porque para alguém ser importante na vida de outra pessoa, eu não estou falando de ficar ensoberbecendo, não é isso que eu estou falando, é você entender definitivamente que Deus entrou na tua vida, o Espírito Santo habita em você, e você é alguém diferenciado. Não estou falando que você é melhor do que esse ou aquele, não é isso, não é para ficar se gabando, eu sou melhor, mas preste atenção, é Deus falando com você, porque a palavra de Deus está sendo ministrada, é Ele falando com você. Está usando esse aqui, com essa voz assim, de repente vem outro aqui, fala de uma outra maneira, fala, né, e às vezes mais meloso, e cada um tem uma maneira de falar, né, tem uma personalidade, mas Deus, Ele usa quem Ele quer usar, amém? Então, pega essa palavra para você, então ela começa a colocar isso em prática, e primeiro, ela semeia primeiro, aí é claro, para não ficar repetindo, né, porque isso aqui eu coloquei no sermão aqui, mas como eu gosto de repetir, segura aí para encucar. Pessoas diferentes semeiam primeiro. Quantos querem ser diferentes aqui? Semeia primeiro, porque eu estou falando de um novo nível. De novo vou falar, para a maioria, só quero colher primeiro, colho aqui, e depois às vezes nunca mais colho. Colho aqui, talvez nunca mais colho. Agora, semeia primeiro, semeia primeiro, semeia primeiro, semeia primeiro. Talvez você colha para sempre. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Isso é importante, meu Deus. Pessoas diferentes semeiam primeiro, pessoas normais querem colher primeiro, a maioria quer colher primeiro, colhe uma vez e não colhem mais, né? Pessoas diferentes fazem o outro parar. Alguém para por você? Pessoas importantes fazem o outro parar para você me devendo. Não, ela tem prazer em parar, porque caramba, eu vou parar. E detalhe, daqui a pouco essa pessoa começa a viver no teu nível. Eu não estou falando que você não tem que também colher, até porque aquele que semeia vai chegar uma hora que vai colher e colher muito, mas às vezes tem um momento que a gente colhe primeiro, amém ou não amém? Talvez uma pessoa que está chegando na vida de alguém importante, só que se ela começar a observar essa pessoa, ela fala, por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa sempre tem muito? Por que ela é alguém importante? Eu posso começar a ser parecida com essa pessoa. Pois já pensou? Você já é feito à imagem e semelhança do Senhor.
Mas para pensar, um montão de gente aqui manifestando a imagem e semelhança do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Aonde você estiver, um montão vão parar. Sabe por quê? Porque você vai fazer parar. Já viu isso? Não é que eu seja importante não. Mas em algum tempo atrás, quando eu descia a praça andando de São Vicente, não tinha nem praça, né? Tinha praça naquela época? Acho que não. Descia. Querido, se era para gastar 15 minutos, 10 minutos para chegar à igreja, eu gastava 50 minutos. Eu gastava 1 hora. Sabe por quê? Porque as pessoas me paravam. Parava as pessoas, abraçava as pessoas. Falava, caramba, que alegria te encontrar, que bom e tal. E dava uma palavra, a pessoa liberava e tal. E liberava, caramba, você é muito importante para mim. Sabe quem é você na minha vida? Eu falei, não, você é esse. Eu falava, meu Deus do céu. Diga assim, uma pessoa importante. Vai encontrar pessoas gratas, vai encontrar pessoas. Aí a gente tem que mudar, tem que ver um novo nível, porque também pode existir aquilo. Aí é onde a igreja tem que chegar no outro nível, nós precisamos chegar no outro nível. Porque se a igreja for normal, ela vai ser aquela que quando encontrar uma mulher importante, ela sempre vai querer só colher. Ela não vai aprender a ser importante também. Diga para o seu irmão, você precisa viver o ser importante. Parece que estou repetindo muito, mas é para encucar mesmo. Porque senão eu vou aprender a colher só daquela pessoa. Eu só quero colher. Não, você pode seguir o mesmo caminho. Amém? Pode seguir o mesmo caminho e começar a pegar peixe também. Não que você não vá colher peixe, de repente, sem nunca ter plantado. Já colhi muitas coisas sem nunca ter plantado. Só que eu quero, na minha vida, uma colheita permanente. Pastor Levi sempre ministrou muito sobre isso, com palavras bem pequenas, bem rápido, falando sobre sementes de hortaliças e semente de oliveira, né? Que ele fala, de hortaliça e de oliveira? É mais ou menos assim. Uma você colhe rápido, a outra você demora a colher, mas quando você, é coisa que vai produzir para você, muito tempo, você vai passar para os seus filhos, para o filho dos seus filhos, e eles vão continuar colhendo. Amém ou não amém? Eu creio que hoje na vida dos meus filhos já deixa um legado, a mãe deixou, mas eu creio que eu também já tenho deixado um legado. Pessoas importantes deixam um legado na vida das outras. Não são só as pessoas que têm que ser importantes para você, você também precisa ser importante para as pessoas. Amém ou não amém? A gente não está falando de qualquer um aqui, está falando de quem? Está falando de Eliseu. Poxa, Eliseu, querido, Eliseu é um profeta. Eliseu é um profeta. Um homem que recebeu o quê? Porção dobrada. Esse homem é qualquer homem? É um homem importantíssimo. E essa mulher importante está trazendo ele para a vida dela. Se não, vejamos, vamos continuar aqui. Então, a sunamita se torna especial também na vida do profeta, né? Ela tem semeadura, ela tem alimento, ela tem paz. O profeta, aqui, vamos ler de novo. Cadê? Mulher importante, convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Se ele fosse tratado de qualquer jeito lá, ele ficaria voltando lá? Até porque a mira dele não era aqui. Ele era só de passagem. Mas se você começar a viver um nível diferente, a bênção de Deus não vai ser só de passagem na sua vida. Tem uma hora que ela vai permanecer. Amém ou não amém? Chega de viver só de passagem, né? É claro que é bênção, né? Tem gente que passa assim, deixa uma bênção, mas você às vezes nunca mais vê. Mas tem gente que vai passar, vai parar e vai deixar algo na tua vida que você vai desfrutar para sempre. Amém? Quantos recebem?
Aleluia. Então, ó, cadê? Toda hora eu vou aqui pro de cima, né? Para a viúva. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, ele entrava para comer o quê? Pão. Então, tem semeadura, tem alimento, tem paz. Sabe o que vai acontecer com alguém que é diferenciado? Ela vai possuir o que ninguém tinha, ela vai viver um milagre, né? Possuir filhos, alguém tinha, mas ela vai viver coisas que não é todo mundo que vive. Milagre é todo mundo que vive? Não é, né? E ela vai viver esses milagres. Então, né, ela é alguém diferente. A semeadura dela, ela vai possuir o que não tem ainda, né? E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Uma semente diferente faz o profeta parar sempre. Do tipo, né, a semeadura dela, eu quero a Deus. Do tipo, né, não é o que Ele pode me dar, e sim querer a presença dEle. Olha o que ela fala, no 2. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Não é pelo que ele pode me dar, é ela que está dando a ele, é ela que está dando pão. Ele já amou parar ali, é ela que está investindo, é ela que está dando, é ela que está se entregando. Diz para o seu irmão, se você precisa se entregar a esse Deus Todo-Poderoso, quer oferta maior do que essa? Eu tenho certeza que se a nossa entrega for maior, maior vai ser a nossa vida com Ele. Quando que um homem e uma mulher, não fica conversando durante a palavra, me ajuda aí, por favor. Amém? Ó, então não é segundo, né, não é segundo o que Ele pode me dar, mas segundo o que Ele é, segundo o que Ele é. Amém ou não amém? É segundo o que Ele é. É a palavra poderosa de Deus sendo ministrada. Se você fala, você faz eu também dispersar. E eu não vejo isso como de Deus. Porque tem um povo que quer receber. Aí você também precisa receber. Aí ajuda aí o pastor, né, para que nada se perca. Porque essa semeadura, ela não pode ser perdida. Ela vai encontrar você nessa noite. Você dá glória a Deus, diz aleluia. 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 Então, não é o que pode me dar, e sim querer a presença dEle. O que é maior para você? O que Ele pode te dar ou a presença dEle? Tem que ser a presença dEle. Porque se for a presença dEle, você já começa a entrar no nível que eu falei para você no começo, que é aprender a semear primeiro. É aprender a semear primeiro. Você vai entrar no nível de, se for a presença dEle, se importante para você a presença dEle, você vai aprender a se entregar, a dar a sua vida, a renunciar a si mesmo, a colocar a tua vida na presença dEle, a recuar muitas das vezes de certezas que você tem, mas está levando você para o brejo. Está levando você para desviar, está levando você para se perder, está levando você para coisas que você sabe que vai acabar com a tua vida, que vai entristecer a sua família, que vai entristecer o Deus Altíssimo, que vai entristecer as pessoas que te amam, que às vezes está aí do teu lado. Quantos estão entendendo? Isso é forte, mas se for Ele primeiro, querido, a entrega é tão grande, que agora Ele já quer parar direto, Ele já sabe aonde tem que ir. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Vamos supor que fosse igual lá no Éden. Ele já sabia onde tinha que passar todos os dias. Diz que ele visitava Adão todos os dias. Se ele for mais importante para você, se ele olha para você e fala, caramba, não é alguém, de novo vou falar, é outro nível. O primeiro nível a gente vem porque a gente está buscando, talvez a gente só queira alguma coisa, mas estamos falando de nível de crescimento, de começar a viver coisas novas, de possuir coisas diferentes, coisas ainda não vividas. E sabe o que eu acredito dos meus 52 anos? Que isso ainda é possível. Para você que é bem mais jovem do que eu, com certeza é possível para você também. Você dá glória a Deus? Eu sei que tem outros aqui com um pouquinho mais do que eu, mas acredita também. Amém? Amém ou não amém? Sandro? Só para descontrair, Sandro. Sandro tem a mesma idade. Ai, ai, ai.
Meu Deus, que lindo, né? Então, do tipo, eu quero é Deus, eu quero é a presença dEle. Aleluia. Versículo de número 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Olha o que eu notei aqui. Quando você tem uma semeadura constante, você passa a ter uma sensibilidade maior com a terra em que você está semeando. Olha, vou repetir de novo. Olha a palavra como é que é forte. Quando você tem uma semeadura constante, porque aquele que aprende primeiro a semear, não é só por um tempo. Ela dá um pão e ele passou, acabou? Não. Ele já até passa lá agora sem ela precisar chamar ele. Ele já sabe onde é o ponte dela. E ela, por estar semeando sempre no mesmo lugar, o próprio Espírito de Deus vai criando uma sensibilidade, uma ligadura, algo assim especial. Presta atenção da importância de você semear adoração nesse lugar. Presta atenção na importância de você adorar o Senhor neste lugar. Presta atenção na importância de você ter dessa casa assim o seu lar espiritual. Presta atenção, querido, assim, de estar nesse lugar e entender que Deus pode te levar a isso também. Diz que ela está observando algo que o marido dela não observa. Ela está observando algo, ela está ligada em algo que os normais não têm. Fala para o seu irmão assim: chegou a hora de você viver suas próprias experiências. Esse pastor parece, às vezes é meio louco, né? No mesmo momento que eu falo para você, não fala não, não conversa não. Aí eu vou, fala para o seu irmão. Meu Deus. Fala para o seu irmão aí, pode falar. Ai, ai, ai. Vou ler de novo. Quando você tem uma semeadura constante, você passa a ter uma sensibilidade maior com a terra que está semeando. Vamos ler o 9 de novo. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela está semeando. Quem é louco de ficar semeando? Ele sabe que semeou ali, né? É claro, como eu falei, tem semeaduras que você está passando. Por exemplo, o profeta, ele vai deixar algo na vida dela que vai marcar a história dela. Eu creio que é um presente de Deus. A gente na outra ministração até falou sobre isso. É um presente de Deus. Mas quem está semeando primeiro? Ela está semeando primeiro, ela está fazendo algo assim tremendo da parte de Deus primeiro. Não é verdade? Vamos aqui só para mim não me perder, deixa eu ler de novo, aqui. Então, sensibilidade, observado que passa sempre por nós um santo homem de Deus. Vamos ler o 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então, de novo aqui, o nível da semeadura não é o mais de passagem. Isso eu não tinha falado ainda. O nível da semeadura não é mais só o de passagem, é o de permanência. É uma entrega maior. É Deus te preparando para viver coisas maiores. Presta atenção. Ela oferecia o pão e ele passava. Daqui a pouco, já todas as vezes que ele passava por ali, ele ia para comer pão. O nível já começou a aumentar. E agora ela já vai fazer um investimento. Aí isso a gente já ouviu muito, que faz ele permanecer, que ele já tem até um quarto. Ele já tem aí, já vimos muitas pessoas ministrando sobre cada utensílio desse. Não vai ser isso que eu vou estar falando nessa noite. Mas a importância dessa oferta de permanência. Por quê? Porque até nisso, às vezes, Deus está nos provando, querido, só vai viver coisas maiores. Se a gente acostumar sempre com o normal, eu quero dizer para você que também vai dar certo. Que você também vai ser feliz.
mas talvez você nunca viva os grandes níveis. Talvez você um dia vai passar e ninguém nunca, talvez nem vai lembrar mais, não vai falar o quão grande foi você nesse lugar, o quão importante. Já viu aquelas pessoas que às vezes se vão, que ninguém nunca mais nem fala, essa mulher foi tão importante, que até nos dias de hoje está falando que ela foi uma mulher importante. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, você vai passar num lugar e você vai, querido, vai marcar a história, vai ser alguém importante, vai fazer a diferença. E isso fala muito alto, né? O nível da semeadura não é mais o de passagem, é o da permanência. Então, é uma entrega maior. Deus está vendo e está falando, caramba, olha essa mulher. E vai ser exatamente o que vai acontecer com o profeta. Quem vai botar no coração do profeta que o nível é outro? O próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. E a gente acredita, ainda que seja um livro histórico, mas que tudo que está registrado aqui foi permitido por quem? Por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, é tão importante que o próprio Espírito de Deus, quando aquele que Deus deu para escrever, escreveu uma mulher importante. Sabe quem estava reconhecendo que ela era importante? O próprio Deus. Você pode dar glória a Deus? Uma coisa é as pessoas reconhecerem você como importante. Outra coisa é ficar registrado para sempre na história da igreja, na história do Senhor, no coração do Senhor, que você é alguém importante e que você vai deixar. Pessoas importantes deixam um bom perfume. Ela deixou um bom perfume na vida do profeta. Ela deixou um bom perfume na vida deste homem. Ela semeava, ela semeava, ela semeava, ela semeava. Ela entendeu a importância de semear primeiro, e agora ela vai colher o que ninguém colhe. Aleluia. E é esse nível que Deus está chamando a gente para viver de novo. Não que a gente não vai viver esses níveis do comum, vai dar certo. Vai viver coisas boas, vai passar, vai vencer, vai pagar compromissos. No nome de Jesus vai ter tua casa própria, no nome de Jesus vai conquistar os teus sonhos, amém ou não amém? Mas nós estamos falando aqui de alguém diferenciado, porque me parece que nos dias de hoje, aquilo que seria normal, é o diferenciado. Não, estamos falando de coisa diferente. O ter uma casa é ser alguém diferenciado? Não. Temos que lutar por uma casa. Se você lutar, se você for fiel, se você trabalhar, se você se organizar, se você meter a mão na massa, você vai conquistar. Quero declarar que todos vão conquistar. Amém ou não amém? Casar, ser bem casado, ser feliz no teu casamento, amém ou não amém? O que a gente pensa de uma família de Deus? Que lá não tem xingamento, que lá não tem um jogando pedra no outro, que ele ama chegar em casa e ela ama o receber, e ela o recebe cheirosa, ela o recebe bonita, ela recebe, mas por que ela faz isso? Porque ele, querido, ele aprendeu a semear na vida dela. Um dia desse, um camarada estava zoando, né, essa palavra não chega a ser um escândalo, mas alguém estava falando com uma pessoa, e eu vi numa outra visão, eu sempre procuro ver numa outra visão. Ele foi brincar com uma menina lá, e falando assim, você, seu marido dá isso, seu marido daquilo, e quem aqui, quem ali, você, ele estava falando, mas ela estava só escutando, assim como falando que ela não valia nada, né, na realidade assim, ainda que fosse uma brincadeira. Mas eu já pensei diferente, eu falei, caramba, essa mulher é muito importante para esse marido, olha como é que ele ama ela, olha o que ele faz por ela. Pessoas normais falam assim, essa mulher não deve valer nada, hein? Pessoas diferentes pensam assim, caramba, essa mulher deve ser uma joia preciosa, essa mulher, caramba, para esse homem ser assim na vida dessa mulher, porque essa mulher vale ouro. Pessoas igualzinhas a todo mundo, assim, essa que tem uma cascavel, isso vai-te embora, carniça. Né? Pessoas diferentes, olha assim e fala, eu vou observar mais essa mulher,
porque ela é uma mulher importante. Eu vou observar mais os ensinamentos que estão sendo dados hoje, que diz que uma mulher, quer saber? Aquele que não aprende a semear primeiro, ele pode até ter um grau de importância, mas manter essa importância só para quem sempre está semeando primeiro. Quantos receberam aí essa palavra? Significando dizer que tu pode ser o homem mais rico da terra. Sabe por que você vai ser o homem mais rico da terra? Porque você vai continuar semeando, vai continuar semeando. Um dos princípios de alguém se tornar alguém muito rico, muito próspero, é com o intento de ser alguém generoso. É com o intento de ser alguém que dá muito. Sabe que Deus faz pessoas assim? Por que você acha que José se tornou o número 1 lá do Egito? Porque ele ia colher a nação dele, não só foi bênção lá para onde ele estava, para o Egito, para aquele trabalho que às vezes você fala, que trabalho, só gente terrível. Se você é a diferença lá, pessoas especiais faz a diferença lá. E sabe o que vai acontecer que você faz a diferença lá? Você vai receber melhor ainda de lá. E sabe quem vai receber e vai comer do melhor? A sua família. Pessoas normais vão estar falando mal de lá. Você vai estar semeando lá e fazendo além do que você é digno para receber lá. É claro que a gente fala assim, quando você vai para a labuta, vai para viver, não é fácil, porque às vezes as vozes são muitas. Ontem estava falando para alguém que vai ser creio que vai ser um pastor, e eu falei para ele, olha, presta atenção. Eu falei de Josué, falei, quando Josué estava lá na batalha, tenha certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso, não está registrado, mas não tem, que lá embaixo, tinha gente falando assim, por que Moisés não está aqui? Por que Moisés não está aqui? É você, primeiro que ele não deixa soberba, até nisso Deus estava provando ele, para ele ser aquele que ia substituir quem? Moisés. Primeiro que ele não deixa se ensoberbecer, e segundo que essas coisas, vão escutar, mas ele sabia a importância de Moisés, ele sabia que a autoridade, Moisés, não que ele não fosse autoridade, mas a maior autoridade era Moisés, ele sabia que tinha as mãos estendidas, e por que ele foi um campeão lá? Porque ele não teve problema com as vozes, ou seja, aquele que só escuta pessoas normais e são movidos por pessoas normais, vão ser igualzinho a eles, vão se desviar do caminho, vão perder batalhas que eram para ser grandes vitórias para o povo de Deus, porque ouve o que todo mundo está ouvindo e não vai para lá para ouvir o profeta. Ouça o profeta e depois desse glorifica o nome do Senhor onde você está. Eu estou falando aqui de níveis diferentes, não estou falando para machucar isso, aquele, porque eu também sou uma pessoa normal. Está falando só de diferente, está falando que é normal? Também sou normal, mas Deus está chamando para ser diferente, diferenciado, especial, importante. Aí eu posso declarar, não é uma pessoa normal, tu é normal? Sou normal, mas também sou uma pessoa importante, já vivi isso, sei da importância da minha vida para a minha família. Aí é por isso que eu penso 2 vezes antes de ficar pelo caminho. Já pensei em ficar pelo caminho várias vezes? Sim, mas por que nunca fiquei? Porque eu sei a minha importância para os meus filhos. Pensei em ficar pelo caminho, talvez até em um ou outro momento de família? Sim, mas eu sabia a importância da minha vida para minha esposa, quem eu era na vida dela, quem eu era na vida dos meus filhos, da minha família. Sei a importância, porque Deus me chamou, e que se eu abrisse mão aqui, como é que poderia continuar à frente de uma, se eu nego aquilo que tem que ser princípio na minha vida? Não adianta querer quebrar princípio, não adianta chegar aqui e dizer que é homem de Deus, e lá na minha casa eu sou um animal, não cuido da minha família, não cuido da minha esposa, só falta arrebentar com ela, falta arrebentar, que homem sou eu para subir aqui, que moral eu tenho, que exemplo eu sou? Eu falei para ele, tem uma hora que você vai lá e vai ouvir lá, mas você também tem aprendido a estar lá do lado de Moisés, aí a sua visão é diferente. Quando você chegar lá, tu vai ver assim, caramba, mas tem uma turma aqui que tem uma visão totalmente contrária, mas por que você tem uma visão maior? Porque você aprendeu a semear primeiro. Aquele que aprende a semear primeiro, quando o profeta falou, vai porque eu vou ficar aqui orando,
Eu vou ficar aqui de cima com as mãos estendidas. Vai, pode ir, vai debaixo da bênção. Ele já ouviu, ele vai, querido. Amém? Ele estava do lado. Aí lá naquele meio, assim, até hoje isso acontece. O que Deus está fazendo aqui? Está chamando você para ter mais presença com Ele, está chamando você para ter, porque se você tiver mais presença com Ele, você vai começar a olhar para homens de maneira diferente, você vai amar mais ainda aqueles que às vezes estão, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais Deus vai fazer eu amar a igreja dEle. Quanto menos intimidade eu tiver com Deus, menos eu vou amar a igreja dEle. Sabe por quê? Porque a igreja dele é a mais importante, a igreja dele é especial, ele deu a vida por ela, amém? Independente de quem você seja, independente que você diga assim, eu não tenho condições de fazer uma semeadura, já fez, se o seu coração for puro, se o seu coração for limpo. Agora não tem condições, ele está falando de semear primeiro, não sabe nem quem sou eu, ele que pode, aí o seu coração é ruim, aí o seu coração precisa de conversão. Agora o coração bom, Senhor, eu quero entrar nesse nível, mas o Senhor sabe que eu não tenho condições de semear primeiro, eu preciso de semear. Você já é aquele que semeia primeiro, porque Deus olhou e viu que seu coração é bom, que você é alguém importante, que você é alguém especial. Pessoas ruins, elas pensam assim, é brincadeira. Isso é até um sinal para a gente, quando a gente estiver sentadinho ouvindo a palavra, quando estiver sentadinho ouvindo a palavra e venha um sentimento desse, eu só vou entender o quanto eu preciso mais de Deus, porque eu vou identificar o quão ruim eu sou, e quando eu identificar que eu sou muito ruim, eu não vou sair chorando ou chateado não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me quebrantar e vou descer, porque Deus está me chamando para um nível diferente, para ser alguém maior e melhor. Aquele que continua comum, ele fica logo chateado e fica bicudo. Aquele que é diferente, ele agradece. Aquele que, por que não falou comigo? Por que não? Diferente começa a viver um nível diferente. Amém ou não amém? Nível diferente. A gente já está terminando. Assim, tomara assim, ora a Deus para que Ele tenha falado muito ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que Ele tenha falado tremendamente ao seu coração através dessa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou ficar por aqui nessa noite. Feche teus olhos, que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Talvez tivesse até mais uma ou outra, mas eu vou ficar aqui e quero já ir convidando o pastor Irã para vir chegando, pastor Irã, vem chegando aqui de leve já. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu declaro que a terra está cheia da sua glória. Essa terra, Senhor, eu creio que, Senhor, Tu está levando o seu povo a viver um nível diferente. Senhor, esse primeiro nível é muito bom, o nível de colher. Eu quero colher, Senhor, quero colher, quero coisas, mas eu quero também chegar num nível que eu vou semear de tal maneira que eu não vou colher só numa temporada, eu não vou colher só uma única vez. O que essa mulher preparou, Senhor, eu creio que foi tão grande, que agora ela não tinha o profeta mais só de passagem, ela tinha um profeta que amava passar por ali, que tinha, oh meu Senhor, que tinha um entendimento, Senhor, que essa mulher não é pelo que ele podia dar, nem pelo que Deus podia dar a ela, mas pela presença do próprio Deus, porque eis que tem observado que passa por aqui sempre, várias vezes, muitas vezes, um santo homem de Deus. Ela anelava pela presença do Senhor. E nessa noite eu já quero dizer para você que você já teve uma semeadura nessa noite, que foi vir até esse lugar. Eu já quero declarar que essa é uma semeadura. Essa é uma semeadura. Você veio, talvez até com a intenção de colher algo, de vir pedir algo. Não está errado não falei que isso estava errado, mas eu estou falando de níveis maiores, experiências maiores, experiências de ver muitos
comendo frutos debaixo da árvore, que é você, de muitos experimentando de coisas boas, que é você, de muitos sentindo um gostinho diferenciado de você que nunca sentiram, ainda que já tenham sentido coisas boas de você, mas começar a sentir coisas que nunca sentiram. Um Deus que chama para um outro nível, Ele faz você viver coisas, para que outras pessoas experimentem coisas que nunca viveram através de você. É como se Deus falasse para você: o seu casamento pode receber um renovo. É como se Deus falasse para você: a sua família pode receber uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, que vai haver tanta abundância, que vai ser como aquela videira que vai se espalhando pelo muro, que cai lá do outro lado da casa do vizinho, e você ainda diz para ele: tudo que cair aí do lado de você, você pode colher, pode pegar para você, porque é seu, você pode dar glória a Deus. E aí ele já vai falar: caramba, que uvas gostosas, você não tem problema nenhuma com isso, você não puxa as galhas para dentro, você deixa ela daquele lado, porque você sabe que é Deus derramando através de você. A bênção é tão grande que começa a transbordar, transbordar, transbordar. Quantos querem viver isso? Vai dando glória a Deus e vai dizendo aleluia. Ah, querido, Deus vai tirar você do comum para viver o sobrenatural. Deus vai tirar você das mesmices para viver novidade. Oh Deus, recebe, porque eu já estou recebendo. Eu já estou recebendo. Vai recebendo no nome do Senhor Jesus. Muda o teu entendimento, muda a tua mente. Lembra o que eu falei enquanto ele louva? O normal seria querer colher primeiro, ela semeia primeiro. Se tivesse 1000 pessoas, talvez 990 quisessem colher primeiro, mas 10 queria semear primeiro. Quem vai fazer uma diferença tremenda? Os 10 vai fazer diferença na vida dos 990. Mas 990 não vai fazer diferença às vezes na vida de 10. É claro que o coletivo faz, mas eu estou falando no pessoal. Se você pegar um desses 990 e trazer ele, tirar ele do meio dos 990, olha que isso aqui é a revelação que vem do alto. Você pegar esse 990 e tirar ele do meio dos 990, quando você botar ele sozinho aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Está arriscado até secar e morrer. Agora, como coletivo, sim, é uma bênção, é diferente, é o povo de Deus. Ele está marchando para atravessar Jordão, ele está marchando para conquistar, ele está marchando para a vida eterna. Mas a diferença tem sido os 10, tem sido os 300. Aqueles homens todinhos experimentaram da vitória. Muita gente não queria dar vitória para eles. Sabe o que aquele homem sábio falou? A vitória que nós tivemos aqui, todo mundo vai colher dela. Eu creio que muita gente, as multidões vão colher. Mas é lindo quando você sabe que foi através da sua vida, não para aparecer, mas para glorificar o nome do Senhor e bem dizer o nome do Senhor. Que venha uma unção da parte de Deus tão grande nas nossas vidas, que venha uma unção tão... Oh, querido, o teu crescimento é glória de Deus nesse lugar. O teu avanço, querido, você ser, querido, alguém de muitos frutos, é bênção de Deus nesse lugar, é bênção de Deus aonde quer que você esteja. Então recebe e rompe. Recebe, rompe, recebe, rompe, que a terra seja rachada, que toda a terra seja rachada e comece a produzir novos frutos, rachado que eu digo para uma germinação, para as águas do Senhor virem sobre essa terra e falar: Senhor, a terra está arada, eu estou pronto para viver algo novo. Continua semeando, continua semeando, continua semeando, no nome do Senhor Jesus Cristo.